Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Helvar para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024. Informamos a todos os participantes que este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Helvar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Henry Borenstein, presidente da companhia. Por favor, Henry, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui para o call de resultados da Elbor, acompanhado pelo nosso CFO, Leonardo Piloto, e pelo diretor comercial, Marcelo Bonanato. Vamos apresentar os resultados do quarto trimestre de 2024 e o acumulado do ano. Em 2024, mantivemos nossa estratégia de crescimento sustentável, com foco no aumento das vendas, lançamentos em regiões estratégicas, reduções do estoque pronto e início do ciclo de desalavancagem. Os principais destaques de 2024: vendas brutas totais, 574 milhões no quarto trimestre de 24, mais 35%, versus o quarto trimestre de 23, e 2 bilhões no ano, 33% acima de 2023, com 56% desse total proveniente da parte Elbor. O VSO, que é a nossa velocidade de vendas, velocidade sob oferta, tivemos aí 20,5% no quarto trimestre de 2024 e 52% no acumulado do ano de 24, que é um número bastante expressivo. Lançamentos. Lançamos 3 novos empreendimentos no quarto trimestre de 24, com VGV líquido de 505 milhões de reais, 80% parte Elbor, totalizando 1 bilhão em lançamentos em 2024, sendo 57% parte Elbor, que reforça a estratégia da companhia, que foi lançar menos empreendimentos durante o ano de 2024. Entregas e repasses. Entregamos 12 empreendimentos em 24, com VGV líquido de 1,9 bilhão. Repasses totalizaram 1,7 bilhão, 105% a mais do que 2023, com 61% referente à parte Elbor. Nossa geração de caixa foram 263 milhões de reais no quarto trimestre de 24 e 135 milhões no ano. Consequentemente, nossa redução de alavancagem, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido de 56%, redução de 13 pontos percentuais em relação ao final de 2023. Os resultados de 2024 demonstram nosso crescimento robusto, melhoria na estrutura de capital e capacidade de adaptação do mercado. Continuamos focados em gerar valor de longo prazo para nossos investidores e clientes. Agora, passo a palavra para o Marcelo Bonanato, que comentará os destaques operacionais. Ao final, estaremos à disposição para perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, Henry. Boa tarde, Leonardo.
E desde já, boa tarde a todos e agradecer a presença de todos na nossa teleconferência. Primeira tela, a gente fala do nosso Land Bank. Hoje o nosso Land Bank bruto é de 11,5 bilhões. Acho que vale destacar que quase 80% desse Land Bank está concentrado na cidade de São Paulo. E uma coisa muito importante, que nós conseguimos atingir um nível de maturação onde hoje o nosso landing bank está muito alinhado com o que a gente quer, o que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Prova disso é que durante o ano de 24, 23 e 24, nós vendemos alguns terrenos que não estavam mais com um perfil de localização, de renda, e adquirimos outros terrenos para poder colocar no lugar desses. Então, acho que a gente vem um dos nossos maiores patrimônios ao longo da nossa história é o nosso land bank, um land bank de qualidade que traduz na hora do lançamento um produto final dentro do nosso perfil. Então, a gente está muito feliz e com um land bank muito robusto e que a gente conseguiu construir ao longo do tempo em determinados pontos que o mercado não estava tão aquecido como está hoje. Então, a gente fica blindado pelas intempéries do mercado por conta do que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. E a grande parte do Land Bank São Paulo, né, Marcelo? Praticamente todo na cidade de São Paulo, 80%. E falando de Grande São Paulo, né, região metropolitana, a composição desses 11,5. Quando a gente vai falar agora de lançamento, né? Uma coisa importante, são 8 lançamentos e principalmente falar de 1,1 bi de VGV. Mas eu queria destacar aos senhores que é importante a gente observar que desses 8 empreendimentos, apenas 3 empreendimentos, eles são empreendimentos novos. A gente tem aqui descrito Fazenda Itapetí, o Roya, são empreendimentos que nós lançamos no passado já. O Fazenda Itapetí foi em 2022, nós viemos vendendo estrategicamente e com muito sucesso fases. O Roya nós lançamos no ano passado. O Metropolita também foi segunda fase, abertura de segunda fase. O Pátio Vila Mariana, nós abrimos a primeira fase no final do primeiro semestre e a segunda fase no final do segundo semestre. O Américas, que é no Rio de Janeiro, uma parceria com a Cury, foi muito bem vendido, que é um empreendimento novo. E no final do ano nós lançamos o Alegria, que até para nossa surpresa, a primeira fase estava indicando a gente lançar em outubro, a segunda fase só no início de 2025, mas a primeira fase foi um sucesso, a primeira torre foi um sucesso muito grande, onde a gente, em mais ou menos 4 dias, a gente já tinha aí quase da totalidade do empreendimento resolvido, e logo em seguida a gente já lançou a segunda fase. Então, nós antecipamos muito por uma questão de mercado. Então, aí totalizando 8 empreendimentos, sendo novos empreendimentos, 3 apenas, e 1,1 de VGV lançado. Indo para o slide seguinte, a gente vê as vendas contratadas. O Henry já citou aqui as vendas contratadas e vale aqui fazer uma reflexão de tão agudo como nós fomos nas nossas vendas. O primeiro falando de quarto trimestre de 24, em comparação ao quarto trimestre de 23, nós tivemos um aumento de 35% nas vendas contratadas. É importante, a gente saiu de 426 para 574 milhões no último trimestre. E o ano, nós chegamos à casa de 2 bilhões de VGV vendido, um aumento de 33%, né, em relação a 23, né, Léo, que 23 já tinha sido um ano muito bom, muito agudo de venda para a gente, então a gente superou todas as expectativas num volume bem robusto em relação às vendas contratadas. Você quer falar alguma coisa aí? Eu acho que é isso, né, Marcelo? Acho que reforça aí o foco da companhia em principalmente vender aí o que está em estoque e o que estava em desenvolvimento. Obviamente, os lançamentos performaram bem também, mas o grande volume, né, Marcelo, foram os imóveis prontos em desenvolvimento. Isso aí traduz o que na nossa estratégia de redução da alavancagem. Quando a gente observa aqui no gráfico, inclusive, a gente vê que 80%, 82% das vendas foram de empreendimentos prontos e em construção, que é o que está em estoque, né? É óbvio que a gente tem que performar bem o lançamento,
mas é importante que está dentro de casa a gente conseguir fazer uma estratégia para performar bem. E aí, o reflexo de tudo isso a gente vem na venda sobre oferta, que é o nosso VSO, né? Que a gente vem subindo, conseguindo ter essa velocidade de venda a cada trimestre. E aí, em comparação, a gente sai no quarto trimestre de 23 de 13% de venda sobre oferta para 20,5%, que eu acho que é hoje uma velocidade sobre oferta muito aguda, né? E falando de ano, a gente sai do ano de 23 com 35%, indo para 52%, né? Então, assim, mostra a estratégia da companhia, como a gente está focado, como a gente se preparou para 24 e, o mais importante, obtendo todo esse resultado. Vamos falar um pouquinho do nosso estoque. Hoje nós temos um estoque total de 2,4 bilhões, 97% na região do Sudeste, tá? Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Desse 2,4, 1,4 é a parte Elbor. E desse 1,4, 1,1, a gente vê que está aqui espalhado entre o médio-alto e o alto padrão. Tá? Então, assim, empreendimentos de qualidade. A gente, além de ter um land bank de qualidade, nós temos um estoque de qualidade que traduz aí na venda de 2024. Né? Então, assim, é importante a gente falar um pouquinho do nosso estoque. E aqui, quando a gente fala de estoque, principalmente estoque pronto, a gente teve aquele advento lá de 2015 e 2016, que foi o momento dos distratos do mercado imobiliário, e a gente acabou, ao longo do tempo, convivendo aí com o que a gente denominou de legado. E esse legado, a gente está chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim. A gente já teve um legado muito robusto dentro da companhia. Se tudo correr bem, rapidamente a gente vai tirar esse slide da apresentação. Com certeza. Esperamos que o mais breve possível a gente possa tirar. Mas, assim, é importante a gente salientar a todos que nós saímos com uma posição muito, muito aguda aqui de que estava o nosso estoque de pronto. E hoje, do legado que chegou a quase 2 bi, a gente tem 52 milhões aqui, bem no finalzinho desse legado, chegando bem no fim. E o restante que compõe o estoque de pronto são estoques de empreendimentos que acabamos de entregar. Então, a companhia está muito tranquila hoje em relação ao seu estoque de qualidade que está vendendo. Mesmo estoque de pronto, é normal a gente conviver com o estoque de pronto, mas um estoque de qualidade que está girando muito bem. Vamos falar um pouquinho de entrega. 2024 também, além de ter sido um ano muito importante de vendas, de lançamento, foi um ano importante de entrega. 2023 a gente teve um ano com poucas entregas, a gente sentiu muito as poucas entregas, e esse ano nós tivemos 12 empreendimentos entregues em 2024, chegou a quase 2 bilhões de vendas de empreendimentos em 2024, e que uma outra coisa importante salientar, com 91% das unidades vendidas. Então, além da gente estar entregando empreendimentos com qualidade, importante para o caixa da companhia são empreendimentos bem vendidos, onde a gente consegue fazer o repasse e ter aí esse retorno. Então, assim, é importante, acho que a performance que nós tivemos aí dos empreendimentos entregues de 2024, eu queria citar aqui, não posso deixar de citar o W, né? O W Residence, que a gente entregou em março de 2024. Estamos também já no finalzinho das vendas do W. E no final do ano, né, a gente inaugurou o W Hotel, o primeiro W Hotel do Brasil, já começando uma performance bem interessante. Então, assim, é um ícone no mercado que a Elbor teve o prazer de idealizar e agora entregar. Próximo slide, nós vamos falar dos repasses. Eu queria que o Léo pudesse aqui falar um pouquinho dos repasses, né, Léo? Para a gente passar para todo mundo, que também foi um ano importante aí nos repasses. Claro, obrigado, Bona. A gente está no slide 12, pessoal. Bona falou das entregas que a gente teve ao longo do ano, e isso, consequentemente, refletiu o crescimento que a gente teve de unidades repassadas / quitadas. A gente teve um crescimento tri após tri no volume repassado, e no total do ano a gente fez 1 bilhão e 700 milhões de reais de repasse e quitação,
que é o dobro do que a gente fez ao longo de 2023. Isso muito puxado pelas próprias entregas que a gente foi realizando e estava em linha com a estratégia que a gente desenhou no começo do ano. Indo para o slide 13, a gente mostra aqui, olhando para frente, quais são as nossas próximas entregas. A gente tem 18 empreendimentos que estão já lançados em fase de construção ou próximo da entrega. Tem mais 4 bi de reais aqui para ser entregue. Eu gostaria de destacar principalmente os empreendimentos do primeiro semestre de 2025. Eles estão muito bem vendidos, acima de 80%. Então, fazendo uma analogia e comparando 24 com 25, esse ano de 25 vai ser um ano de novo de repasse forte e muito parecido com o que a gente fez ao longo de 2024. Acho que que tem uma diferença importante, que as entregas, né, Léo? A grande maioria das entregas vão ocorrer durante o primeiro semestre, né? Esse é um ponto importante, né? 24 a gente ia ter muitas entregas concentradas no terceiro e no quarto tri. A gente começa 25 com as entregas concentradas entre o primeiro e o segundo trimestre. Que ajuda mais aí no repasse, né? Que dá Tem mais tempo aí. que dá uma tranquilidade maior de que esses repasses eles vão acontecer ao longo do ano. Tá? Eu vou passar já para o capítulo de dados financeiros, indo direto para a página 15. Começando pela receita operacional líquida, ela foi bastante em linha, comparando 23 com 24, comparando quarto tri 23 com quarto tri 24, a gente teve uma pequena queda de 12%, muito pelo mix de venda desse trimestre, mas nada que nos preocupe. Indo para o próximo slide, página 16, a gente demonstra aqui a nossa margem bruta. A margem bruta reportada no trimestre foi de 38%. Eu gostaria aqui de dar um highlight e deixar bastante claro que dentro desse 38% a gente teve um efeito on-off, foi basicamente a reversão de provisão de impairment daquelas unidades do legado que a gente vendeu. Então, a Bona falou agora há pouco de unidades que a gente vendeu ao longo de 2024, algumas dessas unidades eram do legado e eles tinham um impairment já provisionado, e como a gente vendeu com um preço um pouco acima, a gente conseguiu estornar essa provisão. Tá? Então, a margem reportada foi de 38%. A gente excluindo esses efeitos, a margem fica perto dos 31%, em linha com o que a gente vem falando, que a companhia consegue entregar margem bruta de 30%. Tá? Então, eu queria deixar isso bastante claro. Tem um efeito não recorrente aqui bastante importante e ninguém deve projetar nos seus modelos que a margem da companhia vai ser de 38%. Pelo contrário, a gente estima a nossa média de 30%. Passando para o slide 17, trazendo a margem REF, que é a margem a apropriar dos projetos já vendidos, dos projetos já lançados em unidades vendidas. A gente teve um acréscimo bastante importante de 4 pontos percentuais, tri contra tri, de terceiro tri 24 para o quarto tri de 24, já refletindo o acréscimo e a entrada dos novos projetos que a gente lançou ao longo do ano. Então, 70% de tudo que a gente tem de margem a reconhecer são de lançamentos que a gente fez no ano passado. Pátio Mogilar, Pátio Vila Mariana, entre outros. E com isso a gente fecha um pouco do gap que a gente tinha entre a margem reportada e a margem apropriada. Próximo slide, o 18, onde a gente passa pelas despesas gerais, administrativas e comerciais. A parte mais importante aqui, o que a gente olha é a parte de baixo, o quanto que essas despesas representam sobre a receita líquida, e a gente continua bastante estável aqui, de em torno de 7 a 8% das despesas administrativas, e a gente teve uma economia importante nas despesas comerciais, ano contra ano, saindo de 7%, indo para 5%, já refletindo um pouco das melhoras que o Bonanata promoveu ao longo do ano no time comercial. Então, a gente ficou menos dependente aí de prêmios e comissões. Indo para o slide 19, a gente trouxe aqui uma informação bastante importante em linha com a nossa estratégia de aumento gradual na participação dos nossos projetos. A gente faz uma comparação aqui ano contra ano. No ano passado, a companhia lucrou 173 milhões de reais no consolidado e ficou com 51 milhões, representando 29% do lucro líquido atribuído ao controlador. Esse ano a gente aumentou a participação no lucro líquido atribuído ao controlador de 35%. Então, a gente acrescentou 6 pontos percentuais
o controlador, para os acionistas, em relação ao ano passado. Acho que aí, né, Léo, isso deve ser uma tendência, porque a Elbor tem agora ficar com uma participação maior nos empreendimentos, né, desses lançamentos novos. Exato. Ao longo do ano, a gente veio fazendo alguns movimentos estratégicos para ter mais participação nos projetos. E os novos lançamentos, tanto que a gente fez ao longo de 24 quanto de 25, a nossa participação ele vai ser maior do que a média anterior. Então, esse número tende a estável crescendo. Indo para o slide 20, a gente abre aqui uma das linhas mais importantes da companhia, que é o nosso endividamento. E a gente dá bastante abertura falando que 50% do nosso endividamento é autoliquidável, ou seja, é aquele que é pago pela monetização das próprias garantias, seja recebíveis, seja unidades em estoque. Indo para o lado direito do gráfico, onde a gente tem o cronograma de amortização, a gente já demonstrou aqui que dos 836 milhões de reais que vencem no curto prazo, que vencem ao longo de 2025, a gente fez algumas quebras importantes. Então, 200 milhões a gente já pagou no primeiro TRI, 76 milhões a gente já rolou no primeiro TRI. Ambos estão na nota 33 de eventos subsequentes. A gente realizou esse pré-pagamento e essa rolagem no primeiro trimestre. Os 305 milhões é o SFH, ele vai se pagar com as próprias entregas. 22 milhões é um CRI que vai se pagar com a própria monetização das garantias. E dos 233 milhões restantes, 42% a gente está muito bem encaminhado para ou concluir uma rolagem ou a gente conseguir captar um dinheiro novo e fazer frente a esse vencimento. Então, sobra dos 233, sobra 60% para a gente resolver ao longo do ano inteiro. Então, eu queria deixar claro que, a despeito do número aqui no curto prazo ser bastante importante, a companhia está bastante ativa no gerenciamento desse passivo de curto prazo e gerenciando ele de forma a não trazer nenhum estresse para a companhia. Tá? E conversa muito com o volume de repasse que vamos ter durante o ano, né, Léo? Exatamente. Tem um volume robusto aí de repasse para fazer frente a isso tudo. Exatamente. O que a gente fala é monetização de estoque barra recebíveis, consequentemente tem dívida vencendo a curto prazo, porque as coisas são casadas. A gente toma dívida casado, boa parte, com a monetização dos nossos ativos. Indo para o slide 21, eu acho que a principal mensagem aqui que a gente queria passar para o mercado como um todo, e muito em linha com aquilo que a gente tinha desenhado de estratégia no começo do ano, a gente saiu de uma dívida líquida sobre PL de 70% no quarto trimestre de 23 e entregou agora 56% no quarto trimestre de 24. Muito em linha com aquilo que a gente falou ao longo do ano, que a gente venderia estoque, estoque pronto em construção, que a gente venderia land bank não estratégico, como o Bonanata comentou, e que a gente teria entregas relevantes ao longo do ano e que a gente aceleraria repasses. Então, a gente teve aqui um decréscimo bastante importante de 13 pontos percentuais no dívida líquida sobre o PL, e a gente está muito feliz e realizado com essa meta importante que a gente atingiu. Tá? E até, Léo, querendo, né, te cortar, acho que é importante também, quem já acompanha a Elber, acompanhou, né, o ano passado todo, tudo que a gente, né, prometeu, tudo que a gente falou, a gente entregou, né? Sim. Esse é o ponto. O ano que você falou, né? A gente foi bastante pé no chão com lançamentos. A gente tinha condição de lançar muito mais, a gente lançou exatamente aquilo que a gente Gestão achava. de caixa. A gente ficou muito próximo da gestão de caixa, foco absoluto do time do Bonanata de venda de unidade pronta e estoque em construção, venda de land bank não estratégico e entrega bem feita dos projetos. Na data, com boas sensações e ajudando na velocidade do repasse. Tá? Indo para a página 22, aqui acho que só corrobora com o slide anterior, então a gente trouxe aqui o quanto foi a geração de caixa no quarto trimestre das empresas consolidadas, das espécies que a gente consolida. A gente gerou 263 milhões de caixa, no ano das espécies consolidadas foram 134 milhões e 500 mil reais de geração de caixa. Na hora que a gente inclui as espécies não consolidadas, que são aquelas que a gente tem sócios e que a gente passa por equivalência patrimonial no nosso balanço, a gente gerou caixa de 68 milhões no trimestre e 107 milhões de reais no 2024, refletindo que tem uma parte importante da companhia de ativos e passivos, sobretudo de ativos, que estavam fora do radar
porque a gente não estava consolidando e a gente está dando essa abertura a partir do terceiro trimestre do ano passado. Com isso, eu encerro 24, a gente começa a falar um pouco de 25. A gente não está dando guidance nenhum, mas é só para todo mundo ter um pouco da nossa mente, o que a gente está desenhando dentro de casa e como é que a gente está como que a gente está driven a companhia, como a gente está dirigindo a companhia. Então, a primeira, o Bona continuar com essa gestão comercial muito ativa, com a força de vendas motivada, próxima, com produtos quentes e de boa aceitação no mercado. Segundo ponto, a administração do land bank. Então, se tiver algum terreno que sobrou dentro de casa que não está em linha com a nossa estratégia de localização, em linha com a nossa estratégia de renda que a gente quer atuar, a gente vai vender ou fazer parceria com alguém. A gente vai entregar mais 11 projetos, conforme a gente falou, lançamentos estratégicos em São Paulo, em Mogi, então sempre focado em residencial, média, alta renda para cima e nessas duas cidades. Tá? E por último, a disciplina na gestão de custos e, consequentemente, a gente continuar no pace da redução de alavancagem. E aqui queria dar uma informação importante, a tendência é continuar desalavancando. Significa desalavancagem tri após tri? Gostaria de dar essa convicção. Infelizmente, a gente depende de entrega. Às vezes atrasar uma entrega de um mês é o suficiente para postergar a geração de caixa de um trimestre para o outro. Então, e com isso, a gente encerra aqui a apresentação e a gente pode abrir aqui para perguntas e respostas. Tá? Bom, a primeira pergunta é do Matheus Servo, que é analista de sell-side. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu vou ler aqui e vou responder, tá? Obrigado pelo espaço, parabéns pelo resultado. Vimos uma melhora expressiva de margem a apropriar na companhia, que avançou 3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado. Vocês poderiam detalhar melhor os fatores que propiciaram essa melhora de margem? Além disso, vocês poderiam falar sobre a perspectiva de lançamentos para esse ano de 2025? Vou pegar a primeira e o Bonner e o Henrique me ajudam a complementar aqui, tá, Matheus? Então, esse acréscimo na margem REF, ele reflete boa parte do que a gente lançou ao longo do terceiro e do quarto trimestre e o backlog de vendas, né? Então, a gente lançou bons projetos ao longo de 2024 e as vendas foram somando ao longo desse tempo, fazendo com que a margem a apropriar, ela comece a ter uma representatividade muito grande dos projetos que a gente lançou no ano passado, tá? Fazendo com que os projetos de anos anteriores, 23 para trás, ficassem um pouco menor. É isso que explica aqui o acréscimo de 3 pontos percentuais. É basicamente mix, tá? Querem falar de lançamento? Podemos falar. Matheus, Marcelo, Monanata. O Henrique também pode me ajudar aqui, mas te dizer assim, a gente entra o ano de 24, temos possibilidade de lançar bastante coisa interessante, mas muito atento ao mercado. A gente fez isso muito ano passado, né? O ano passado, no final, acho que vocês dois lembram que a gente fez um comitê para isso, a gente tinha represamento de um empreendimento onde a gente não conseguiu aquecer a tempo e decidimos deixar para o início desse ano. Coisa que agora nós vamos lançar no primeiro trimestre, um negócio que já está bem aquecido. Então, a gente tem condições hoje, estamos fazendo a lição de casa, viu, Matheus? Aprovando os projetos, desenvolvendo esses projetos, deixando pronto, mas sempre sentindo muito como é que está o mercado. A gente depende muito do nosso setor da macroeconomia. Então, muito atentos como está o mercado. O mercado está comprador, é um momento importante, mas assim, podendo analisar muito a condição de cada empreendimento. Você quer falar alguma coisa, Henrique? Eu acho que é isso, né, Marcelo? Quem acompanha a Elbor há mais tempo sabe que a companhia ela tem capacidade operacional de lançar 2 bi, 2 bi e meio ano, né?
Só que a gente passou por esse processo todo da questão da desalavancagem, então foi uma estratégia nossa lançar menos e olhar mais para dentro de casa, olhar para o caixa. Então, esse ano, sabemos que é um ano desafiador, juros altos, temos aí uma escassez de funding e temos também aí a questão da mão de obra. Então, o Marcelo falou muito bem. A Elbor está numa situação hoje, uma condição que a gente está conseguindo entregar o que a gente prometeu e a gente vai ter uma disciplina muito grande aqui a cada lançamento. Não adianta a gente lançar por lançar e aí criar estoque e ter problema dentro de casa. A gente não precisa disso. A gente tem bons terrenos dentro de casa, bastante coisa sendo aprovada, né? Ou seja, vai ficar aqui na prateleira e a gente vai sentir lançamento a lançamento como está o mercado e como está se desenvolvendo essa questão macro aí do país. Bom, a próxima pergunta é do Gabriel Silva, que é investidor pessoa física. Caso a alavancagem esteja em um patamar aceitável para a gestão, vocês pretendem distribuir um maior percentual de lucro líquido para os acionistas? Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente adoraria ter essa discricionalidade, mas a gente entende que daqui aos próximos anos a gente deve continuar distribuindo o mínimo legal, que é os 25%, tá? O que a gente tem nos nossos cenários internos aqui é que a nossa desalavancagem ela vai continuar acontecendo, mas ela não vai ser repentinamente, a gente não vai zerar toda a dívida corporativa de um único ano. Então a gente continua ainda bastante focado nesse processo de desalavancagem e, do outro lado, lançar bons projetos e bons produtos, tá? Então, não estime aí um acréscimo no percentual do lucro líquido a ser distribuído. Pessoal, voltando aqui, acho que devido à estabilidade aí, a gente perdeu, infelizmente, algumas perguntas. Se a gente deixou alguma pergunta realizada e não respondida, o time de RI está aqui à disposição para atender e tirar todas as dúvidas que eventualmente ficaram pendentes. A gente pede desculpa mais uma vez por essa intercorrência técnica, e com isso a gente pode encerrar aqui o nosso call de resultados. Quem você quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a todos que participaram desse nosso call. Como eu falei anteriormente, sabemos aí do ano que vai ser um ano desafiador, então a companhia está aqui muito focada e muito cautelosa, mas, de novo, né, acho que operacionalmente é aquilo que a gente fala, né, a gente está vendendo bem, a gente está entregando, a gente está repassando. Então, tem tudo aí para ser um bom ano, apesar do macro, que, como eu falei, está bem desafiador. Queria agradecer também a equipe de RI, o Léo, o Marcelo, todo o pessoal do RI, e muito obrigado.